Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um culto das mulheres saradas para curar. Amém. Isso é dom que Deus nos dá, porque um dia nós também pedimos para Deus e a cada dia nós pedimos para que Ele venha nos curar em algo, porque as lutas são diárias, os ataques são diários. O Senhor é quem nos sustenta a cada dia, nos levanta e nos sustenta. Amém? Vamos tirar um período de oração. Amém? Para que o Senhor venha bradar neste lugar esta noite. Eu creio que Ele já está aqui e Ele nos trouxe aqui hoje para ouvir o que Ele tem a dizer aos nossos corações. Amém? Quem puder, quem quiser se colocar de joelho, fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez nós estamos aqui reunidos na Tua casa, Senhor. Meu Deus, obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. Meu Deus, nós não somos nada sem Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos cuidado. Obrigada porque o Senhor tem nos livrado do mal, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos ama incondicionalmente, ainda que nós não merecemos. O Senhor nos ama, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus fiel de nossas vidas, Senhor. Meu Deus, venha nos perdoar, Deus. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, por todas as vezes e todos os momentos do dia que nós deixamos sobressair o carnal, aleluia, que muitas vezes, Pai amado Deus Santo, aleluia, nós te entristecemos com palavras, ações e pensamentos, Senhor. Que o Senhor venha nos, aleluia, perdoar, porque nós somos falhos, Senhor, nós somos pequenos, mas o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos ensina, meu Deus, a cada dia a ser melhores. Pai, abençoa-nos, ó Senhor, e nos faça, meu Deus, verdadeiramente cristãos, Pai, servos Deus, Senhor. Meu Deus, que tire, Pai amado Deus Santo, o nosso ego, que não venha se sobressair, mas que venha, meu Deus, reinar, meu Deus, os teus ensinos, o teu amor, a tua paz, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha ser conosco em todo tempo e a cada momento, Senhor, que o nosso eu querer sobressair, que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar a ser manso, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a ser sábio, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós não somos sábios por nós mesmos, Senhor, é quem nos dá a sabedoria, Pai. Senhor, venha ser conosco em todo o tempo, porque nós não somos nada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos guia, Senhor, por este mundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos desviar do mal, Pai. Que o Senhor venha ser o nosso alerta a cada dia, Senhor, a cada momento. Que o Senhor, meu Deus, venha ser com o teu povo. E esta noite, Pai amado Deus Santo, neste culto, Senhor, aleluia, que é para ti, que o Senhor venha estar presente. Pai, que o Senhor, meu Deus, se manifeste, aleluia, em nosso meio. Que o Senhor, meu Deus, venha, Pai amado Deus Santo, nos sensibilizar com a tua presença. E nós possamos ouvir, aleluia, a tua palavra nesta noite, os teus louvores, nos envolver, aleluia, Pai amado Deus Santo, e olhar para ti, glorificar o teu nome, meu Deus. Dá-nos dessa alegria, Pai amado Deus Santo, que muitos já não têm, Pai. Em nome de Jesus, vai retirando toda tristeza, todo espírito, aleluia, que vem trazer desânimo, meu Deus. Vai repreendendo toda a ação do mal, meu Deus, em nossas vidas, em nossas mentes, Pai. Blinda nossas mentes, meu Deus, contra os ataques do inimigo. Senhor, que nós possamos seguir avante, Pai amado Deus Santo, nos seus caminhos, Pai. Meu Deus, que nós possamos, Pai amado Deus Santo, permanecer até o fim.
Que o Senhor a cada dia nos leve para o centro da tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Porque, aleluia, por nós mesmos, Senhor, nós não fazemos, mas é o Senhor que dá-nos, Pai, meu Deus, essa sabedoria. Meu Deus, de escolher, aleluia, de estar nos teus caminhos, de estar, aleluia, contigo, Senhor. Porque o Senhor vai estar sempre de braços abertos para nós. É nós que saímos da tua presença, que o Senhor não permita que isso aconteça, mas que nossos, Pai, Deus Santo, nosso enlace possa ser mais forte a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa este culto esta noite, abençoa cada um que adentrar a estas portas, meu Deus, que nós não venhamos sair da mesma forma, mas que o Senhor venha nos abraçar, que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha, meu Deus, nos fortalecer a cada dia na tua presença, que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, e que todo mal que queira nos paralisar, que o Senhor destrua em nome do Senhor Jesus e nos fortifique a cada dia, meu Deus, em estar contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, aleluia, a diaconisa Luciana, Pai, que vai trazer a palavra esta noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha me abençoar, Pai amado Deus Santo, que estarei na direção deste culto, meu Deus, que o Senhor venha, aleluia, abençoar a cada oportunidade, que, aleluia, esteja, Pai amado Deus Santo, direcionado por Ti, Senhor, a cada fala, a cada louvor, seja, meu Deus, aleluia, em nome de Jesus, recebido por Ti, Senhor. Que o Senhor seja conosco hoje e sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tá bom. Vai com Deus. Valeu, meu amigo. Ele foi lá na panificadora. Santo é o nome do Senhor. Tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Mais um culto, né? Das mulheres saradas para curar. Aleluia. O Senhor seja conosco. Mais este culto. Amém. Vamos louvar com alegria os louvores da harpa para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Ao abrir o culto 243. Amém? Amém, Jesus. Nós abrimos, glória a Deus, este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos relances, para ouvir ao que nos foi dado. Glória a Deus, Pai, aleluia. Nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, aleluia. pelo peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para Tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho deixa os filhos bem abrigados. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar também. Chuvas de graça. Amém. O Senhor vai derramar das chuvas de bênção sobre nossas vidas, sobre a igreja dele, em nome do Senhor Jesus.
Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos virtude e valor, dando-nos teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Dá-nos constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluias. Santo é o teu nome, aleluias. Nós agradecemos, porque o Senhor nos deu a graça de estar aqui na casa dele. Muitos abrem mão das coisas que o Senhor tem a nos oferecer. E neste momento nós estamos aqui prestando culto àquele que tudo pode. E que nós não venhamos olhar para essas cadeiras vazias, mas que nós possamos olhar para o Deus que tudo faz em nosso favor e Ele já está aqui. Eu acredito, eu creio, em nome de Jesus. Nós vamos cantar grato a Ti por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Que Ele venha nos dar mais gratidão, venha dar gratidão a nós em ações, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Grato a Ti, amém? Amém. 370. Vamos louvar bem bonito ao Senhor. Glória a Deus. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ao Faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato
por mim o que ninguém poderia fazer. Aleluia, louvado seja Na Deus. cruz pregado, perdestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor. Aleluia. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Não pare de glorificar o nome santo de Deus, tá bom? Igreja. Nós estamos em pequena quantidade, mas o mais importante está aqui. Amém? Glória a Deus. Ele vê nossos esforços, nós vamos fazer, mas não é nem por força, nem por obrigação. Nós estamos aqui, nós convidamos. O Espírito Santo é que faz o restante mover. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o Salmo Glória a Deus. 91. Amém? Coloque-se de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sob a sombra do Altíssimo. Amém? Vou ler os ímpares e a igreja os pares, como de costume. Amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te coloca a sua esposa, debaixo das suas poderosas asas de magia, sofrerá esconderijo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia. Não temas a peste, senão só terás trevas. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, que jamais pareça com pé. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Enquanto ele me ama, eu resgatarei o protegerei com as pessoas. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Mais uma vez, Pai amado, Deus Santo, nós te agradecemos, Pai, por essas promessas ao qual o Senhor tem nos feito. Meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer na tua presença, Pai. Que nós não venhamos, Pai amado, Deus Santo, nos desviar do teu caminho, mas que nós possamos a cada dia caminhar mais e mais para o centro da tua vontade. E que a tua graça, meu Deus, seja conosco em todo dia. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pelos teus livramentos, pela tua graça diária. Em nome de Jesus, Pai. Glórias a Deus. Amém? Amém. Vou abrir o período de oportunidades, amém? Vou dar a primeira oportunidade para a nossa pastora Manu, amém? Vai ligar o ventilador. Glória a Deus.
O já está dentro aí. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Glória a Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do nosso Senhor? Amém. Motivo de alegria, né? Quando chega o próximo mês, a gente já se alegra porque é o culto das mulheres saradas para curar. Glória a Deus, Pai. E é motivo de alegria. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas meu Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância. Aleluia. É verdade, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor está lapidando muitas mulheres nesse tempo. Eu creio que é um tempo do Senhor trazer para perto aquelas que estavam distantes da presença dEle. Minhas irmãs, nem todas as pessoas que estão no mundo é consideradas pessoas que estão distantes. Às vezes nós estamos distantes dentro da casa do Senhor, sem necessariamente estar no mundo. Entendeu? E eu creio que é chegado um tempo, é chegado uma hora do Senhor trazer para perto aquelas que estavam desapercebidas, aquelas que estavam sem azeite, aquelas que estavam distantes da presença, aquelas que estavam com os pensamentos no mundo, aquelas que estavam distante do papai. Eu creio que é um tempo do Senhor trazer as meninas dos olhos de Deus para o lugar secreto, para a casa do oleiro. Vocês sabiam que o melhor lugar é na casa do oleiro? Mas é um lugar que muitos não querem estar, porque é um lugar onde coisas são tiradas. E quando coisas são tiradas de nós, nos fere, nos machuca. Mas a palavra diz que aquele que fere é aquele que cura. Se o Senhor hoje está te ferindo, se o Senhor está tirando coisas de ti, é porque Ele está vindo lá na frente. Aleluia, Pai. Se hoje o Senhor está permitindo você sangrar, se hoje o Senhor está permitindo você se sentir, muitas das vezes, esquecida pelo seu parente, esquecida pelos seus irmãos, esquecida pelos seus amigos, é porque o Senhor quer um particular com você. Aleluia. É porque o Senhor quer que você o conheça face a face, não somente quando você vem à igreja e ouve hinos cantados, ouve palavras bonitas. Deus, Ele quer que você tenha experiências profundas com Ele, no face a face, no seu secreto. E eu creio que nesse momento que o Senhor tem trago as meninas para o lugar secreto, eu creio que é um tempo da olaria do Senhor ser trabalhada mais e mais no nosso caráter, nas nossas emoções, dentro de nós, de dentro para fora, para que haja um movimento de cura exterior. É preciso a gente sangrar no nosso exterior para que a gente nunca mais venha se ferir. Eu creio que nesse momento que nós estamos aqui reunidas, cultuando o Senhor, cultuando o Altíssimo, o grande, o poderoso, que é digno de toda honra e de toda glória. Eu creio que nesse momento o Senhor está quebrando o laço. Eu creio que nesse momento o Senhor está dissipando toda a estratégia, todo o plano diabólico na nossa vida. À medida que a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, Ele faz muito mais daquilo que sonhamos ou pedimos, igreja. Entenda isso, quando a gente se dispõe a obedecer a Deus, Ele nos surpreende em todas as áreas, porque Ele é um Pai que vê o que o Filho precisa, e à medida que você se dispõe, Deus vai fazer na sua vida infinitamente mais do que Ele já fez. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu tenho Creio que nesse momento o Senhor vai quebrar cadeias que te prendem, cadeias da
mentira sobre você, sobre toda palavra que Satanás tem jogado na sua mente. Eu quero, no nome de Jesus, declarar que cadeias sejam quebradas hoje aqui de toda mentira de Satanás, todo engano na sua vida. Cadeias vão ser quebradas aqui. Creia! Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus para que dissipe toda a treva na nossa vida. Há poder no sangue. Aleluia. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Vai quebrar no nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Glória a Deus, Pai. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias Glória a Deus. quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Glória a Deus, Pai. Ouço cadeias quebrando. Cadeias da enfermidade quebra agora no nome de Jesus. Cadeias de toda influência maligna e diabólica quebra agora no nome de Jesus. Aleluia. Cadeia da enfermidade quebra agora no nome de Jesus. Agora no nome de Jesus. Cadeias de pensamentos, de inferioridades quebram agora no nome de Jesus. Cadeias de mentira quebra agora no nome de Jesus. Aleluia. Cadeias de resistências quebra agora no nome de Jesus. Cadeias de influências malignas quebra agora no nome de Jesus. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Teu nome é luz e as trevas
Deus. Jesus, Aleluia. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos agora dar oportunidade para mulheres saradas para curar, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Usa tuas filhas, Pai. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Senhor, meu Deus. Aleluia. Venha ungir, Pai Deus Santo, nossas gargantas, Senhor. Nós vamos louvar, meu Deus, para Ti, Senhor. Que o Senhor, aleluia, do Teu trono de glória, venha, aleluia, receber, meu Deus, o nosso louvor que é para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Dá uma glória aí, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
para que o Espírito Santo Aleluia. venha acender de novo Aleluia. o fogo do primeiro amor, aonde tudo começou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essa geração desperta a igreja em coração e faz até de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, desperta onde tudo começou, de forma primeiro amor. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O Senhor verdadeiramente venha reacender a chama, né? Que em muitos corações já está bem baixinha, quase apagada. Esse louvor vem nos dizer muito aos nossos corações, né? Que nós possamos pedir ao Senhor que a cada dia venha reacender a chama nos nossos corações, para que nós não deixemos, né? Para que nós não possamos deixar a guarda baixa, mas que nós possamos estar, né, firmes na presença do Senhor e marchando, porque as batalhas vêm, mas o Senhor é nosso braço forte. Aleluias e glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Santo é o teu nome, Deus. Aqui é o ensaio, né? Para que nós possamos um dia cantar com, aleluia, os anjos lá no céu para o Senhor. Local, aleluia, que não vai ter dores, mas vai ter só vitória, só canto, só louvor, só alegria para o Senhor. Amém? Amém, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer um AP pronto antes do casório? No seu MRV, você... Aleluia, Deus. Vamos cantar Divisa de Fogo. Eu creio que tem muitas mulheres em guerras. Talvez guerras emocionais, guerras existenciais, guerras financeiras, guerra espiritual. Não sei qual a tua guerra, mas eu quero te falar que o general de guerra, ele desce aqui para guerrear tuas guerras, pelejar tuas pelejas. Ele nunca perdeu uma guerra. Não é essa tua que ele vai perder, né? Glória a Deus, meu Deus. Só a igreja. Aleluia. Se você não fugir, você vai começar a descer o barulho.
Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Laura tem a oportunidade mais uma vez de vir aqui louvar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Quero trabalhar para meu Senhor. Levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar. E ocupado eu quero estar. E na vinha do Senhor. Trabalhar e orar. Cafear e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. E ocupado eu quero estar. E na vinha do Senhor.
ceifeiros, né? Mas está tudo, o banquete está aí servido. Só não se serve quem não quer. Só morre de fome quem quiser. Amém? Porque o Senhor ainda está tendo, né, misericórdia de nós, que podemos ir e vir livremente. E muitos não querem, infelizmente, mas o Senhor, Ele está de braços abertos para receber-nos em todo momento. Amém? Glória a Deus. Vamos tirar as ofertas, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Esse é o momento também. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Deus. Vamos louvar o Senhor também ofertando. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, vamos orar pelas ofertas, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar, meu Deus, a cada um que vier depositar na tua casa esta noite. Meu Deus, abençoe, meu Deus, a vida financeira, que o Senhor não permita que o inimigo toque, meu Deus, em nada que o Senhor já nos deu por bênção, Senhor, mas que o Senhor venha acrescentar mais e mais em nossas vidas financeiras, Senhor. Multiplica, meu Deus, abre a porta de emprego, em nome do Senhor Jesus, e aqueles que não têm, não fiquem tristes, porque o Senhor vai te dar, para que você venha contribuir com alegria também na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Vamos louvar o Senhor, tá? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal. Aleluia. Invisível, Mais real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus, Pai. O único que é digno de receber. Glória a Deus, Papai. a honra e a glória, a força e o poder. Glória a Deus, Pai. Glória a Jesus. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos O louvor. Glória a Deus, Pai. Aleluia. exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Glória a Deus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés. Glória a Deus, Pai. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora chegou a hora da melhor parte, amém? Nós convidamos aqui a diaconisa Luciana, amém? Vamos orar, aleluia, para que Deus venha se manifestar, aleluia, através dela, e venha falar através dela a igreja esta noite, amém? Amém, Pai. Em nome de Jesus. A igreja venha orar, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Aleluia, Jesus. aleluia. Eis aqui a tua Essa filha, tua filha, Pai. Pai, em nome de Jesus. Aleluia, de prontidão, meu Deus, para que o Senhor, Pai, amado Deus Santo, venha usá-la, Pai.
E nós te pedimos que o Senhor venha derramar a tua unção, meu Deus, poderosa, aleluia, sobre ela essa noite. Meu Deus, que nenhuma palavra saia da boca dela, Pai amado Deus Santo, essa noite que não for o Senhor que colocou, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa grandemente, não para glorificar ela, mas para glorificar o teu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus e que a tua igreja, Pai, venha estar, Pai amado Deus Santo, sensível a ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa derramar sobre ela das suas bênçãos, meu Deus, sobre a família dela, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, guarda ela e tudo que o Senhor já deu para ela, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha acrescentar mais e mais sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Só uma igreja que eu mais sempre vou. Eu tive muita alegria de estar aqui, né? É a primeira vez que Deus me deu a oportunidade de trazer uma palavra. Eu vou falar para os irmãos, eu nunca tive medo e nem nervosismo, né? Eu sempre tive vontade, porque falar de Deus é tão importante, né? E falar dessas projetos e maravilhas, tudo aquilo que temos é sempre em decorrer das nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele nos amou primeiro, né? Nós podemos estar na nossa casa, né? Eu passo uma semana inteira corrida de trabalho, muito cansativo, mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, né? Então, eu convido as irmãs, os irmãos abençoados deles lá em Lucas, capítulo 8, versos 43. É uma palavra conhecida, mas é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus já havia falado comigo que eu seria uma das que ia trazer a palavra, que me preparasse. Estou eu aqui para fazer a vontade do Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Lucas 8, capítulo 8, versos 43. Se puder acompanhar, glória a Deus. Amém? Nisso, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela ficou por trás de Jesus e tocou na barra da sua capa, na capa dele, e logo o seu sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo estava odiando o Senhor e está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, hoje me senti que saiu poder com virtude. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vai em paz. Glória a Deus. É um capítulo que eu amo muito, porque me chama muita atenção, né? Aquela mulher, 12 anos que aquela mulher sofria. 12 anos é muito tempo, né? Você imagina, 12 anos a pessoa está com uma hemorragia grave nela. Ela foi retirada, né, do seu convívio social, do meio da sua família, foi mantida ali separada, porque eles não podiam, né, ter contato para ser uma mulher impura, como lá em Levíticos 15 fala, né, da impureza. Então aquela mulher ela teve que ter aquele momento para poder se limpar, mas como era algo da saúde dela, então nem o médico havia naquele momento conseguido tratá-la, né. Então ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, nós não sabíamos, né, na Bíblia não fala se ela era rica, qual era a classe dela, mas nós sabíamos que ela era uma mulher e tinha condições de manter uma saúde, né, de pagar. Então ela pagou pela saúde dela, gastou o que ela tinha e o que ela não tinha, mas nenhum médico pôde ajudar, né? Então aquela mulher sofreu durante esses 12 anos com essa hemorragia, a qual ela não podia ser curada, né? A mulher, no fluxo de sangue, era uma judia, no tempo de Jesus. Ela sofria de uma hemorragia. A Bíblia não nos fala o seu nome, não fala se ela era casada, se ela teve filhos, né? Não fala do convívio dela, mas a sua fé foi um grande exemplo de vida. Por sua fé, a mulher foi curada do seu fluxo de sangue. Ela sofreu durante 12 anos dessa grave doença, foi rejeitada e foi excluída do convívio. Você imagina uma mulher naquela época, que naquela época as enfermidades eram vistas como pessoas impuras, como pessoas impuras. Ela, uma pessoa que vivia numa classe, né, de pessoas importantes, ela teve que se excluir naquele momento, porque ela por ela não se sentia impura. Então as pessoas que não eram já julgavam pelo que ela era, mas imaginavam o que ela tinha, né, que ela era um ser humano, que ela tinha um coração. Então aquela mulher, durante 12 anos ela lutou até ela encontrar Jesus. Eu imagino quando ela soube que o Rei do Reis estava passando naquele momento.
que ela sabia que ele poderia curar ela, mas ela não tinha certeza se ela poderia chegar até ele, naquele momento que ela fez. Ela saiu do meio daquela multidão, né? É oprimida, desesperada, ela acho que até chorava muito, né? Porque com medo das pessoas verem ela, ela se envergonhava, porque ela sabe que naquele tempo as pessoas eram pessoas impuras, eram condenadas essas pessoas, né? E ela, naquele momento, ela não teve medo, ela teve coragem, ela teve fé. Ela falou, somente se eu tocar na vestida, eu seria curada. Como é que ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada, né? É uma coisa que a gente pergunta. Por que ela sabia que Jesus era o Deus da cura? Era ele que ia tirar ela daquele leito que ela vivia. Com certeza, o Espírito Santo havia falado algo com ela, né? Então, nós hoje estamos como essa mulher do fluxo de sangue, né? Estamos sangrando a nossa alma, estamos cansados, estamos martirizadas, mas estamos atrás da nossa salvação, da nossa cura, buscando por nosso alimento, né, que chama Jesus. Aquela mulher, ela sabia que era uma pessoa imunda, ela atraiu, né, o olhar de Jesus para ela, não pela multidão, porque a multidão oprimia, eram muitas pessoas ali. Você imagina, vamos imaginar o 7 de setembro, vamos imaginar a multidão daquela, para uma mulher sozinha, sair no meio daquelas pessoas sendo pisada, pisoteada, cair, machucar, mas até ela conseguir chegar aos pés de Jesus. E detalhe, Jesus sentiu que ela tocou nele. Glória a Deus. Todos que estavam ali, Jesus sentiu ela, né? Ele falou, ele me tocou, porque ele não saiu de ti. Aleluia. Então naquele momento ela falou, ele me sentiu, e agora? Veio o medo, veio o desespero, porque ela pensou o quê? O que eu vou falar para ele? E ele pensava, por que me tocou, será, né? Então naquele momento, ela não sabia o que falar para Jesus. Ela poderia ter falado, Senhor, eu te toquei, mas ela se calou, porque ela ficava me tocando. Então a multidão não tinha visto, né? Que ela estava ali caída, tinha tocado em Jesus. Mas Jesus, como é manso e humilde de coração, né? Ele estava ali para curar. Ele, na verdade, Jesus, ele veio com um propósito ao mundo. Ele veio para trazer cura, libertação. Ele veio para trazer o amor. Ele veio para fortalecer os caídos, né? E aquela mulher, ela, no momento, ela se mostrava, né, muito frágil naquele momento. E ela não se via um meio de chegar até Jesus, ela não precisa se arrastar. Porque ele falou assim, eu quero tocar nele, eu posso chegar até ele. Aí você excluída, né? Porque as pessoas conheciam a história dela. Aquela mulher, há 12 anos que estava sofrendo. Uma mulher raquítica, magra, né? Uma mulher que já estava anêmica, muitos anos sofrendo. E nada podia ser feito, né? Então, onde a gente está vindo hoje, a gente, quando descobre uma doença, primeiramente a gente procura um médico. A gente descobriu a doença quando a gente não conhece, não é conhecedor da palavra, porque quando você conhece, você coloca a sua vida na mão do Senhor. Aquela mulher, naquele momento, ela passou 12 anos da vida dela nessa situação. Em momento algum, ela conheceu alguém que podia mostrar Jesus para ela, a cura. Então, ela esperava pelo Messias que viria salvar o mundo, né? E hoje nós estamos vendo o seguinte, estão passando pelas enfermidades. Muitas vezes nós estamos crendo que Jesus é a cura, que Ele é a salvação e que Ele é a libertação. E hoje você vai no médico, o médico fala, você está com câncer. Você tem 3 meses de vida. A pessoa fala, eu vou morrer. A pessoa não pensa, Jesus é o não dá a vida. Ele é quem dá, Ele é quem tira a vida. Aleluia. Hoje a pessoa vai no médico, ele falou, você está com uma doença que não tem mais cura. E a pessoa pensa, o que é que eu vou fazer? A pessoa, às vezes, tem um financeiro bom, tem uma boa estabilidade, mas não conhece Jesus. E é diferente daquele pobre que vai no médico, sabe que está com câncer, ele vai para os pés da cruz. Ele fala assim, meu Senhor, o dono da vida, o Senhor é quem pode tudo. Eu falo isso porque eu passei. Eu passei por essa situação na minha família, né? Eu perdi a minha avó para essa doença. Mas eu vivi como mãe, né? Os meus filhos não foram diagnosticados pelo homem, mas antes do homem diagnosticar, o Senhor veio, né? O meu filho hoje tem 13 anos, ele foi curado de um tumor no cérebro, né? Até que ele não havia passado por médicos. Mas as dificuldades que ele tinha eram muita dificuldade de aprendizagem. E eu só ficava, Senhor, o que tem meu filho tem diferente que eu não sei, né? E nesse momento eu não era conhecedora da palavra. Eu ia para a igreja, mas eu não conhecia. Eu ouvia falar de Jesus, mas eu não tinha experiência com Jesus. Eu não tinha intimidade com Jesus. E eu apresentei meus filhos ao Senhor, né? E um dia, no culto, o Senhor chegou e falou para mim, você sabe que o seu filho tem um tumor no cérebro, um caroço de arroz. E naquele momento eu fiquei paralisada, eu não sabia o que falar, né? E naquele momento eu conversei, a gente como mãe, a gente chora, porque você tem medo do que pode acontecer. E quando foi passada essa revelação, que meu filho tinha um tumor do tamanho de um grão de arroz, mas naquele momento o Senhor estava curando meu filho.
O meu filho seria o primeiro da turma, e o meu filho iria evoluir muito, né? E naquele momento eu falei assim, eu vou essa palavra. Eu fui para minha casa, fui glorificando o Senhor, e fui agradecendo pela oportunidade, né? Porque a minha história é uma história assim, que não é muito fácil, já passei por muitas coisas, mas quando fala do nosso filho, é bem mais complicado. E aí, não sei onde eu cheguei na escola, aí ele falou assim, mãe, eu pulei a escadinha da sala. Como você se falou? Não, eu fui de um lugar para outro. E mãe, como é curiosa, né? Eu olhei para o professor e falei, professor, chega em casa. Eu voltei para a professora, eu falei, professora, o Luiz falou aqui, falou assim, não, mas o Luiz está alfabetizado, o Luiz é o único da turma que conseguiu ler. E eu falei, Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor falou que eu fiz ser o primeiro. Então, desse tempo para cá, eu tenho visto os milagres de Deus na minha vida, né? Eu sempre falo de cura, porque eu falo que meus filhos foram curados por Jesus. A minha filha, ela foi curada de uma leucemia no sangue também, para honra e glória de Deus, né? Então, essa mulher de fluxo de sangue, ela me chama a atenção pela fé dela. Porque, em momento algum, por ela ser uma mulher sozinha, solitária, não tinha um pai, não tinha mãe, não tinha quem estivesse orando por ela, não tinha quem falasse, eu vou te apresentar você a Jesus. Ela foi. Porque quando ela viu aquela multidão, a intenção dela era de ver o que estava acontecendo no meio da multidão. Ela não sabia que Jesus estava ali. Mas no momento, com certeza ela ouviu alguém falar que era Jesus que estava passando. E Jesus já tinha feito muitas curas, né? Naquele momento ela falou, se eu só me tocar nas suas vestes, eu serei curada. Igreja, principalmente você tocar nas vestes de Jesus espiritual, que você não vai conquistar. Eu tenho cada vez que eu falo, Senhor, se eu tocar somente nas suas vestes, a minha vida será transformada. Porque eu não posso vê-lo, mas eu posso sentir. Que Deus que existe na vida. Para os judeus, a hemorragia deixava a pessoa impura, até cessar, né? E no Levítico 15 fala da impureza da mulher, né? Então, a mulher tinha 7 dias, dela ficar separada, até ela ser limpa e ela voltar para o convívio da sua família, né? E por isso a mulher do fluxo de sangue teria sido considerada impura durante 12 anos. Com contatos limitados com outras pessoas, sem poder ir ao templo adorar o Senhor, né? Então ela não sabia quem era Jesus. Porque naquele tempo existiam os sacerdotes, né? Existiam os sábios que levavam a palavra para as pessoas e falavam de Jesus, mas uma pessoa vazia do Espírito Santo, que conhecia a palavra, mas não conhecia o dom da palavra que era Deus, né? Portanto, a gente sabe muito que na Bíblia o que fala, né? Porque eu sempre esqueço o nome dele. Que ele teve que ser batizado novamente por Jesus, né? Porque ele conhecia o religioso, ensinando a palavra, mas ele não tinha intimidade com Deus, né? E a gente sabe que hoje a gente tem que ter intimidade com Deus para a gente ter certeza do que ele tem falado conosco. Ao sair de casa doente, enfrentar uma multidão eufórica e depois de contar tudo na frente das pessoas, e aqui julgado e falava mal dela. Exigiu muita coragem. E você imagina aquela mulher raquítica, magra, né? No momento dela de hemorragia, como é que ela ia enfrentar uma multidão eufórica, uma multidão, vou falar uma multidão sanguinária, né? Porque eles estavam ali, Jesus foi o risco de ser machucado, foi o risco de ser apedrejado, muito que ele passou por isso, né? Mas em momento algum, ela parou para pensar isso. Dela sofrer alguma retaliação, né? Porque ela sabia, se eu somente eu tocar Jesus, eu serei curada, né? Aleluia. Porque aquelas pessoas pensariam dela, o que eles pensariam daquela mulher naquele momento? O que ela está fazendo aqui? Ela não era para estar isolada, ela não era para estar aqui no meio, no nosso meio, porque ela era uma mulher impura. A gente sabe que as pessoas que eram dadas como impuras eram pessoas que não tinham vida, eram pessoas que ficavam realmente jogadas na rua, que não tinham casa, que não tinham comida, que não tinham família para cuidar, né? E Lucas, Jesus, ele responde às pessoas o seguinte, eu lhe disse, não necessitam de médico que estão sãos, mas sim os que estão doentes, né? Então, naquele momento que a mulher chegou perto de Jesus, ele não falou essa palavra, mas eu penso para mim que ele falou, os sãos não precisam de mim, mas sim são os que estão doentes, né? Então, hoje a igreja, somos para nós somos aqui, doentes, não de doença do coração do corpo, mas doença da alma, doença espiritual, porque hoje nós sabemos que a igreja é um hospital que cura as nossas dores, as nossas feridas. Quando a pastora Manuela falou das guerras, eu falei, Senhor, todas as minhas guerras estão comigo. Guerra no financeiro, guerra no espiritual, guerra familiar, tudo que se imaginar eu tenho passado, mas eu tenho muito buscar e falar, Senhor, é aquele que pode mudar a minha situação. Porque no momento que a gente dorme, no momento que a gente acorda, a gente dorme
na guerra. Porque a nossa mente é uma batalha que trabalha 24 horas, né? Então, nós temos que saber que Jesus, ele veio para nos dar vida, para nos dar mudança, para alegrar os nossos dias, para alegrar nossos sangreiros. Então, vamos agradecer ao Senhor, que por amor a Ele estamos aqui ainda, né? E Jesus é fiel. Ela não sabia mais, decidiu arriscar tudo para receber a salvação. Quem precisava. Por causa disso, ela foi abençoada por Jesus. Assim como a mulher do fluxo de sangue, precisamos ter fé. Em Hebreus 11, fala, né? Que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vimos. E temos que crer, né? Que quando nós oramos a Deus, pedindo algo a Ele, temos que ter certeza que aquilo vai acontecer. Aquela mulher, quando ela foi a Jesus, ela foi até Ele com fé. Em momento algum ela duvidou que ela poderia receber a cura. Em momento algum ela retornou para trás, ela foi até perto de Jesus. E hoje o que eu pego dessa mulher hoje é a fé. O que é a fé para nós hoje, né? A certeza daquilo que nós não vimos, mas não vamos receber. Tudo que nós vamos fazer hoje tem que ter oração, jejum e testemunho. Então eu creio que Jesus, ele responde às nossas orações, ele nos responde através da nossa fé. Nós não falamos pensamento da filha de Jairo, né? No mesmo período, no mesmo dia da cura da sangue, a filha de Jairo veio a falecer, Jesus foi lá e trouxe a vida a ela. Temos também Lázaro, né? Também que morreu 3 vezes e então nós somos esses quadros vivos. Cada um desses aqui temos uma história, temos testemunho para dar. E essa mulher de sangue, aqui muitos de nós representamos ela hoje, né? Na nossa casa, no nosso lar, no nosso convívio, no nosso trabalho. Porque a gente chegar para falar de Jesus não é fácil. Porque hoje, para falar de Jesus, você tem que ter convicção do que você vai falar. Porque às vezes as pessoas hoje não acreditam. Eu estou trabalhando num local, né? E numa casa de uma família. E eu conversei com a dona da casa. Eu falei para ela: você acredita que Jesus cura? Ela olhou para mim e disse: eu acredito. Porque todas as minhas orações, eu tenho pedido algo para ele tem me respondido. E assim, ela não é evangélica. Ela é uma pessoa que ela vai para a igreja, mas ela não tem um compromisso certo, né? E eu conversei com ela e eu falei para ela, do que está acontecendo com os meus filhos, ela falou assim: eu acredito. Porque eu passei por uma situação no meu casamento e Deus colocou uma pessoa no meu trabalho para falar comigo. E essa pessoa falou que não era para me desistir. E quando eu procurei por ele não tinha mais salvação. Eu falei: Deus mandou anjos. Deus mandou anjos para falar conosco, né? Então, para você falar de Deus hoje, a gente fica até meio assim, eu mesmo. Eu tenho falado de onde eu passo, eu tenho dado testemunho do que Deus tem feito na minha vida, na vida dos meus filhos, né? Mas, em certos momentos, eu tenho um trabalho. Porque não com medo. Mas você não sabe que está lá fora. Para a gente poder falar de Deus, a gente tem que estar alicerçado, a gente tem que estar alimentado, tem que saber o que a gente está falando. Porque o diabo também fala, né? A gente sabe que o diabo também fala. Então a gente tem que ter sabedoria para falar de Deus. Para falar que Deus cura, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele restitui, que Ele traz a vida, né? E hoje as pessoas estão vivendo um momento financeiro, um momento do dinheiro, o momento da farra, da bebedeira. Eu estava até comentando hoje comigo, eu falei: cara, um calor desse, e você imagina como é que deve estar as distribuidoras, né? Os bares cheios de pessoas. E a gente tem um culto hoje de mulheres, hoje a igreja vai estar cheia, mas é uma palavra de Deus fala que o amor não se esfriar, não. Vai chegar um certo momento que vão procurar a palavra e não terão, vão procurar uma igreja e não vão encontrar, porque Jesus vai ter arrebatado o povo dele. Então nós, como povo do Senhor, temos que dar testemunho como a gente tem lido a Bíblia. Não só ler, mas a gente tem que ler e passar para as pessoas que Jesus é a cura, que Jesus é o que liberta, que Jesus é o que restaura, que Jesus é o que restitui. Aquela mulher naquele momento, ela não pensou 2 vezes o que poderia acontecer com ela. Ela podia ter pensado: eu posso ir lá, eu posso ser morta, ou eu posso ficar no meu leito, eu continuar doente, ou eu vou lá e receber a minha cura. Ela poderia, mas ela foi, né? Ela desafiou, ela foi. Então, quando nós vemos Jesus, o que mais me chama a minha atenção é quando Jesus fala: alguém me tocou, por de mim eu senti, por de mim saiu poder ou virtude, né? Como é que Jesus sabia? Porque ele fez tantas curas, ele curou tantas pessoas, ele não sentia que saía virtude, saía poder, mas essa mulher foi um toque diferente. Eu acho que foi um toque de dor, foi um toque assim: Senhor, me ajuda, me socorre, eu não aguento mais viver desse jeito. São 12 anos eu passando por isso. 12 anos, a gente vê hoje, meu filho tem
13 anos. Eu falo, meu pai, uma mulher com 12 anos passando por um mal desse, e médico nem descobriu o que ela tinha. Hoje nós temos a medicina avançada, né? Hoje uma mulher chega por causa de hemorragia logo, ela está com risco de um câncer, né? Ou com outra doença. Exatamente. E hoje, a gente está brincando de Santa Rosa, naquele tempo os médicos não tinham essa estrutura que hoje tem, né? O entendimento que os médicos de hoje têm, claro, que foi Deus que preparou esses médicos para hoje tratar nós que estamos aqui, né? Mas naquele tempo não existia médico para poder tratar câncer, não existia médico para poder tratar casos de epilepsia, para tratar retardo mental, porque tudo que a gente vê aqui na Bíblia falando de coisas vai ser vivendo hoje. Fala de Bíblia realmente. As doenças que estão aí no mundo hoje, as doenças da Bíblia. A gente vê falando de epilepsia, doença mental, doença do espírito, né? São doenças que fazem parte da vida e que Deus preparou, o psiquiatra para estar aí, preparou o médico para cuidar do povo. Mas nós, como povo de Deus, temos que saber que Jesus, ele é que cura, é claro. E ele, às vezes, permite a gente passar por alguma enfermidade, para lá na frente a gente dar testemunho. Se Jesus não tivesse feito tudo procurando na Bíblia, será que eu estaria aqui hoje? Eu não estaria. Então, o que eu vou falar? Eu, para poder chegar na casa de Deus, eu poder estar aqui hoje, eu tive que passar por muitas coisas. Eu chorei, eu sofri muito, né? Eu perdi meu esposo. Eita Deus! Aleluia! Oh, glória! Pela dor, porque aquele momento foi um momento de desespero. Foi um momento que eu me encontrei sozinho, mas que Jesus me encontrou. Amém. E foi naquele momento que ele me resgatou, que ele me trouxe para ele, né? Eu não vim pelo amor, mas eu vim pela dor. E pela dor é muito difícil. E eu falo hoje, Senhor, eu não te largo por nada. Eu posso passar pelo que eu passar, mas eu estou aqui, falo assim, eu estou de pé. Mesmo na minha pouca fraqueza, eu estou aqui. Eu, quando eu perdi meu esposo, eu tinha 32 anos, meu esposo tinha 33. Eu estava com a minha filha com 1 ano e com a minha filha com 3 anos. Naquele momento eu vivi só, desamparado, sem família, desamparado, sem amigos e só Deus. E naquele momento eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, mais uma vez saiu aqui. Tinha pouco pequenamente, eu falei, Senhor, tem tanto tempo que a minha mãe faleceu, o Senhor me colocou como pai, como mãe dos meus irmãos, e agora dos meus filhos. Aí ele falou para mim, eu disse, você tem até aqui? Eu falei, assim, aí naquele momento a minha fé se renovou. Né? Então eu falei, obrigada, Senhor, porque meio as minhas dores, o Senhor está comigo. Então naquele momento de dor, eu depende do meu esposo, que eu cheguei na igreja, eu não sabia exatamente o que eu tinha vindo buscar. Eu não sabia o que eu tinha vindo procurar, até eu começar a entender as coisas de Deus, até eu começar a buscar batismo com o Espírito Santo, até eu aprender a jejuar. Detalhe, eu tive de um ministério de 4 anos, viu? Eu não sabia o que era servir a Deus. Porque eu estava no ministério onde as pessoas almejavam o financeiro. Né? Só olhavam os que estavam lá, os que participavam. Né? Aqueles que estavam lá, como a mulher de fluxo de sangue, a que estava jogada lá, ela não era vista. Eu não era vista. Eu era ajudada, eu era criticada, eu era a que dava só propinha, aquela esposa de um homem que não tinha compromisso com Deus. Então, assim, eu era muito nova da igreja, pela minha aparência, mas não viu o meu coração. Porque eu estava ali buscando pelo alimento para a minha alma, que era Deus. Naquele momento eu precisava de ouvir Deus falar comigo, porque eu vivia muitos momentos difíceis. Eu passei por uma depressão, eu passei por um síndrome de pânico, eu passei por muitas coisas. E aquela pastora que se dizia pastora, da ONU, ela não me viu nesse momento. Ela me viu no momento que de me julgar, de apontar o dedo para mim, de falar que eu não era uma boa irmã para minha irmã, eu passei por uma situação com a minha irmã, que eu escolhi ficar com o meu esposo que ficar com a minha irmã. Só que eu cheguei e falei, todo mundo tem sonho, eu tenho um sonho de ter uma família. Falei, eu não posso parar minha vida por causa da minha irmã. Eu tenho uma irmã de 24 anos que eu tenho paralisia cerebral, né? Eu não pude ficar com ela, eu abri mão dela, não pelo meu esposo. Eu abri mão dela para ela ter vida, porque eu não estava dando mais conta, né? Quando eu leio a palavra de Deus, eu falo que Jesus ele veio para o povo, eu falo, ele veio para a minha irmã também. Porque se ele permitiu a minha irmã vir, a minha irmã ser uma cadeirante, ela depende para poder. E as pessoas criticam você pela sua aparência. Elas criticam você pelo que você aparentou para elas, não para você, para ouvir a sua história, não para te ouvir o que você tem passado. Aquela mulher fluxo de sangue, no momento algum, as pessoas se tornam com ela, falam, vem cá, deixa eu te ouvir. Eu quero ser
obra de Deus para você. Então, a gente tem vivido dia difícil das igrejas. Porque a gente não tem quem abraça, não tem quem apacenta, não tem quem aconselha. Eu vivi isso. Eu desliguei até eu conhecer que quando eu cheguei aqui, eu encontrei verdadeiramente um hospital para minha alma. Ferida, machucada, eu precisava de cura. E naquele momento, eu falei que eu alcancei os altos céus, porque naquele momento eu comecei a ter experiência com Deus, né? Nos momentos mais difíceis da minha vida, que Ele começou a falar que estava comigo, que não ia me abandonar, que Ele estava com os meus filhos não iam ficar só. E eu comecei a dizer assim, eu creio, e pelo amor aos meus filhos, eu vou te buscar. Porque eu quero este Deus na vida dos meus filhos. E todo dia eu apresento para eles, eu falo, vocês têm vida hoje porque Jesus deu. Se vocês estão respirando hoje porque Jesus deu. Então a gente não temos que ser ingratos, temos que ser gratos a Deus. E eu falo, Pai, eu sou grato a Ti por cada respirar, por cada deitar, por cada deitar. Eu sou grata pelo meu trabalho, eu sou grata pela vida dos meus filhos, eu sou grata por tudo que eu tenho colocado na minha vida. Pode ser que eu tenho riqueza, então a riqueza é o céu, porque a gente tem que lutar pelo céu. E naquele momento que eu conheci aquela pessoa, eu pensava que realmente ela seria bálsamo para a minha vida, né? Que ele ia me dar um suporte, porque ele estava com o meu menino com um pouco de um ano mais. E ali na minha casa, só que ali na minha casa, e o que ela viu na minha casa, ela falava para as irmãs que ela tinha visto. Ah, o esposo dela é um Pedro. O esposo dela está lá jogado, não deixa ela fazer nada, né? E assim, naquele momento, tudo que precisava ser de uma ajuda. Era uma pessoa que verdadeiramente que pegasse a minha causa e falasse, eu vou orar com você, para que nos liberte seu marido. Momento algum. Era muita falação, era muita fofoca, era muito mistura disso. E aquilo foi me gerando depressão, aquilo foi me gerando um pânico, aquilo foi me tirando a presença de Deus, que eu não queria mais, eu passei a não ter vontade de mais, eu passei a me recusar, aquele louvor, aquele pessoas falar de Deus, que eu não acreditava. Eu falei, como é que a pessoa fala de Deus, mas por trás ela está falando mal de mim, ela deseja meu mal. E até quando eu cheguei aqui, que eu vim ver que era diferente, eu vim falar, esse Deus que eu quero para a minha vida. Esse Deus que eu quero fazer parte. Esse Deus que pode curar, que pode libertar. Até então eu não sabia que meu filho era uma criança autista, né? Porque eu falo, gente, com ele, criança 11 anos, eu não sabia que meu filho era uma criança autista. Mas eu falo assim, obrigada, porque eu sou motivo para tudo, né? Porque eu disse hoje, se naquele momento eu tivesse recebido o diagnóstico do meu filho de autismo, na época tudo fazia do meu esposo, eu acho que teria soltado. Eu não teria essa força que eu tenho hoje. Porque eu falo hoje, se eu estou de pé, porque eu tenho me sustentado. Então ele me preparou durante 11 anos para poder me dar uma aula de autismo do meu filho, que não é nada fácil, né? Então eu falo, no dia que dá vontade de dar uma surtada, porque a gente fica louca mesmo, que eles deixam. Mas eu falo assim, eu sou grata. Porque o dia que o Senhor curou a mulher do sangue, o Senhor tem que vai curar o meu filho. Porque ele falou para mim, o autismo do meu filho é para confundir um homem. Porque ele sabe que vai ser a vida do meu filho, é por isso que eu falo, não abaixa a minha cabeça. Falo, enquanto eu puder lutar, eu vou estar lutando. E quando eu descobri a minha filha, ela começou a passar alergias, né? Nas alturas do braço, do pescoço, do pé. Nossa, não sei se a gente faz alguma coisa, eu aparecendo essas manchas no corpo. E dormindo muito, né? Mas eu não tinha imaginado. Toda a vida era para me levar num posto de saúde e pesquisa e falava assim, não é hoje. Sempre acontecia alguma coisa, não é hoje. E eu falava, meu Deus, a mãe não está bem. E eu ficava, não é hoje. Aí um dia eu cheguei no meu ministério, né, no culto de Santo Ceia. Aí a minha bispo chegou e falou assim, aqui na igreja tem uma criança, que ela está com a leucemia no sangue, e o sangue dela já virou água. Naquele momento o Espírito falou, é sua filha. Eu falei, meu Deus, é a minha filha. Eu falei, Senhor, mais uma vez, o Senhor está provando os sueños da minha vida. O Senhor mais uma vez chegou primeiro. E naquele momento ela começou a falar que era para a morte, que não era para a vida, que ela não ia viver muito. Eu não tinha falado para minha filha, né? Ela só virou para mim e falou, traga a sua filha, que é sua filha. Naquele momento, assim, sabe, eu entrei assim, esse com Deus ficou grande. Porque Deus falou para mim assim, o que mais eu preciso provar para você, que eu não estou contigo no seu barco. Por mais que o seu barco está ardendo, você não está só. Aleluia. Por mais que você vai ter que o seu barco vai naufragar, eu não estou contigo. Porque eu te tomo pelas mãos. E naquele momento eu falei, Senhor, mais uma vez, obrigada. Porque o Senhor não tem que me provar nada. Eu que tenho que provar que eu sou fiel a Ti. E a partir desse momento, os meus filhos serão certos para Ti, Senhor. Então, o que eu tenho falado sempre, que Deus Ele cura. Os meus filhos não foi diagnosticado pelo homem, porque Ele não permitiu. Não foi permissão de Deus.
mas foi permissão de Deus curar os meus filhos para que eu pudesse hoje estar aqui dando testemunho. Glória a Deus, Pai. Da mulher do fluxo de sangue. Porque no fluxo de sangue não era um câncer. Mas quantos casos de câncer Jesus deve ter curado, que a Bíblia não fala, né? Os leprosos, com certeza poderia ser um câncer, que a gente não sabia, né? Os endemoniados, que hoje são dados, né, como os doidos, né? Que eu falo que são os autistas, são as pessoas que têm problemas mentais. Então eu falo, Jesus, ele já veio naquele período, já curou das enfermidades, mas ele permitiu que a enfermidade ficasse para que as pessoas pudessem ter fé e continue lutando, sabendo que Jesus cura, que Jesus liberta, que ele é quem dá vida. E eu passei por tudo isso, né? Meus filhos, em momento algum, eu falei, Senhor, eu vou parar, eu vou desistir em momento algum, eu sempre procurei forças, né? E quando eu recebi o laudo de autismo do meu filho, eu já tinha certeza de que ele era autista. Só que eu tinha que ter um laudo para me poder tratar, né? Porque você sabe que hoje, para tudo, tem que confirmar que é. E quem olha para ele e fala, não tem nada. Mas a mente, a gente sabe que não é uma mente tão impressionante, né? E naquele momento ele passou ali por ser especialista, né? Eu tive que pagar caro, né? No momento que eu não estava podendo, mas Jesus me abençoou que eu consegui pagar para poder deixar o laudo do meu filho, para que ele pudesse hoje vir ter uma turma reduzida, vir ter o dinheiro que ele tem hoje. É legal ou não é legal? Eu não desejo isso para ninguém. Porque nós somos pais autistas, nós somos dados como os pais doidos, os pais barraqueiros, ou os pais sabem tudo, e não é verdade, né? Quem tem filho sabe tudo que a gente tem que lutar. E naquele momento que foi fechado a aula do meu filho, eu já falei para o Senhor, Senhor, me fortalece, porque é mais um vale que eu tenho que passar sozinha, porque quando você tem o seu companheiro do lado, é diferente, né? Você tem seu esposo que te dá a mão, que te levanta, eu não tenho. Eu não tenho pai, eu não tenho irmão, quer dizer, eu tenho, mas menos que não tem, né? São pessoas que, infelizmente, têm uma vida nos olhos. Então a minha luta é eu sozinha. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu sou só. Eu só tenho o Senhor por mim. E aí, vai ser fechado o lado de autismo, o que é que eu vou fazer? Ele falou, eu te sustento. Glória a Deus. Eu te sustento. Somente confia em mim e creio. Glória a Deus, Pai. Aí quando me chamaram na sala, né, que me deram o laudo, aí a psiquiatra me perguntou, o que você acha que seu filho tem? Eu falei para ela, meu filho é autista. Ela, como você sabe? Eu falei, porque eu estudei autismo. Eu tenho certeza que ele é autista. Aí ela abriu o laudo dele, ele é autista e TDAH. Aí eu falei para ele, você faz mais proposta aquele que me fortalece. Foi o Senhor que me trouxe aqui com propósito. E Deus vai resgatar o meu filho. Aleluia. Então, igreja, não deixe que as circunstâncias do dia a dia enfraqueça sua fé. Aleluia. Você faça que na velha fluxo de sangue. Toque na velha de Jesus. Aleluia, Pai. Creia que você pode ser curado. Glória a Deus. Que você pode ser restaurado. Que você vai ter o que você tem buscado. A sua cura, a sua libertação. A sua família. Não desista. Porque é muito fácil a gente olhar para as nossas dificuldades e falar, eu não posso mais, eu não dou conta, eu estou falando, Senhor, sozinho eu não posso mais. Mas ele sempre tem falado, eu estou contigo, né? Então, o que eu falo para a igreja, vamos ter fé, vamos confiar em Jesus, porque como essa mulher passou 12 anos lutando, nós vamos lutar também. Não sei quantos anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode ser que Deus cure meu filho amanhã do autismo, pode ser daqui a 12 anos. Pode ser que Deus não cure. Eu falei, Senhor, se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor não vai mudar na minha vida, né? E pode ser que demore anos e anos. Pode ser que ele fique a vida dele assim. E assim é a nossa vida. Nós temos que dar testemunho do que Deus é. Ele é cura, Ele é palavra de vida. Ele é o Deus que dá, Ele é o Deus que tira. Né? E desse Deus que eu como a mulher do fluxo de sangue, eu tenho sempre procurado tocar na festa de Jesus, crer que pela minha fé, a minha família vai ser salva. Glória a Deus. Né? A minha família será curada. Eu creio que pela minha fé eu alcançarei os altos céus. Eu não procuro riquezas, mas eu procuro não estabilidade também. Né? A gente tem que procurar estar bem na presença de Deus. Porque então você ganha o mundo inteiro e perder sua comunhão com Deus. Né? Então, às vezes, Deus usa aquilo que Ele vê que nós merecemos, que nós precisamos. Não podemos ter carro bom, casas boas, mas temos o suficiente para estar aqui falando que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E eu sou grata a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui hoje. Glória a Deus. Nunca esperava, né? Eu falei, Senhor, está chegando o dia, eu estou ficando nervosa, mas o Senhor falou que era para mim esse aqui, né? Para salvar as suas mãos. Não é o que as mãos esperam, mas eu estou aqui para ver esse testemunho, né? Que Deus ele é fiel. Que em tudo temos que dar graça, em
louvar o nome dele, e eu falo que eu sou um milagre de Deus por estar aqui hoje. Né? Eu não nasci em berço evangélico, nasci no meio de prostituição, no meio de droga, no meio de pais alcoólatras, né? No meio de uma mãe alcoólatra que queria meu sangue a todo pinto, que me batia, que me machucava muito. De um pai que me odiava, que vivia falava para mim que eu te odeio, que não gosto de você, de uma mãe que me amaldiçoava, né? Foi do pai da família assim que eu nasci, que Deus me resgatou. E eu pergunto para Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu viesse de uma família tão difícil, de uma mãe alcoólatra, de um pai alcoólatra, de uma família que eu sofri abusos físicos, mentais, psicológicos, todo tipo de abuso que vocês imaginam eu passei, né? E eu tive que viver aquilo ao meu tempo. Tinha dias que eu era obrigada a dormir com os cachorros, porque a mãe não deixava eu entrar de casa, eu não tinha o que comer, eu não tinha o que vestir, e o Senhor sempre cuidou de mim, né? Ele sempre me deu a comida, ele sempre me deu a vestimenta. Eu falei para ele, porque qual foi o propósito do Senhor me deixar eu com vida no meio dessas pessoas? Porque o Senhor me levou duas irmãs minhas. Por que o Senhor me levou? E ele falou para mim, quando eu te escolhi no meio da sua vida, você é escolhida. Você não é qualquer. No meio da sua família você vai fazer a diferença. E hoje eu vejo que eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu sempre, quando eu comecei a entender, eu não gostava da igreja católica, né? Minha mãe é católica hoje. Não se podia me falar em crente, né? Eu não queria saber. Então eu era obrigada a ir para a igreja, mas para a igreja católica, né? Fiz crise, na primeira comunhão, passei por todo aquele processo. Só que eu não tinha vontade, eu queria saber mais. Eu queria ouvir de Deus, eu não queria ouvir de imagens, esculturas, eu não queria ouvir de santos, eu queria ouvir de Deus. E nós começamos a ser a sede em mim de conhecer Jesus de verdade. Eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia abrir Bíblia, né? Aí veio a minha irmã faleceu. Quando a minha irmã faleceu, minha mãe deu oportunidade, né? De poder buscar Deus, porque a minha mãe faleceu, a minha tia faleceu e a minha irmã faleceu. Eu falei, agora é o momento de eu caminhar com as minhas próprias pernas. E foi aonde começou o desejo de querer conhecer Deus. Eu via as pessoas aos testemunhos, mas eu só ouvia. E eu ficava maravilhada. Começava a me dizer, com certeza eu vou falar que Jesus curou. E ela devia falar, glória a Deus. Quando eu via as pessoas falar que tinha sido curado de câncer, que Deus tinha abrido uma porta de emprego. E eu nunca tinha passado por isso na minha vida, né? Aí serve comigo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando eu me casei com a Deus, eu não podia ter filhos, né? Eu fui, passei pela médica e ela falou para mim assim, você não pode ter filhos. Naquele momento, parece que a minha filha, eu falei, caramba, eu não posso ter filhos, eu cuidei de tantos, eu não posso cuidar dos meus. Eu fui para casa, eu chorei muito, né? Todo mês era expectativa, todo mês fazia exame e dava negativo. E eu fiquei assim, uma mulher, não foi uma mulher frustrada, né? Mas não conhecia Deus, conhecia de ouvir falar. Aí teve um momento da minha vida, eu estava sozinha em casa, eu me ajoelhei no meio da minha estrada até dia 31 de janeiro de 2010. Acho que 2010. E eu falei, Senhor, eu creio que o ano que vem eu vou estar com a minha vez para minhas esposa. Glória a Deus. Quando passou 3 meses, eu comecei a passar mal e não sabia que eu estava grávida. Eita Deus. E aí eu fui no médico e eu vi o coração da bênção. Aleluia. Aquele, né? Porque como eu não podia ser mãe, a gente não posso ter filho, como, né? Aí a quebrei que falou, virou para mim e falou assim, ela está de 3 semanas e gravidez. E eu 3 semanas e 4 dias de que ela, você está grávida. Aí eu falei, eu estou grávida, você está grávida. Eu saí da sala chorando de alegria, as pessoas não entendiam, porque as mulheres saíam frustradas, né? Aí eu estou grávida de novo, e eu fiz a minha bênção, né? Na minha felicidade, gente, a minha felicidade era ser mãe. Eu via, quando eu via a minha mãe grávida, assim, eu me via grávida. Então, quando eu saí dali, o meu teste positivo nas mãos, eu voava, eu voltava. Eu cheguei na minha casa, mas foi tão grande que eu fui na vizinha, acordar a vizinha. Quando eu não precisa e eu acordei e eu falei, eu já estou grávida. É verdade, ela foi meu exame, né? Minha missionária, né? Ela me acompanhou e a minha trajetória do meu filho começou, né? Naquele dia que o médico falou que eu estava grávida, naquele momento eu falei, Senhor, não é meu, mas é seu. E o Senhor me deu. O dia que eu coloquei os meus juízes na minha sala,
Sem ter intimidade suficiente com o Senhor, eu falei, o homem que é feliz que eu vou dar com o meu milagre. Deus deu o meu filho, né? Apesar de muito sofrimento, que não foi fácil, mas essa sofrimento difícil, mas essa sofrimento tem depressão, eu tive síndrome do pânico, eu estava sozinha, desamparada, mas o Senhor me sustentou. Tive um parto prematuro de 33 semanas, mas no momento algum eu tive que defender o meu filho. Eu só falei para o Senhor, Senhor, o único sinal que eu peço ao Senhor, que me deu o sinal de que meu filho está bem, foi o choro do meu filho. Naquele momento eu falei, a minha bênção está aqui, né? Foram 17 dias no hospital, porque como eu tive infecção de urina, ele foi tomar antibiótico. E eu passei esses 17 dias praticamente abandonada, né? Porque meu esposo me abandonou durante tudo isso, eu me abandonou no hospital sozinho, né? Sem roupa, sem nada, né? Eu estava lá como Deus queria mesmo. Parecia uma doidinha, né? Parecia aquela dentro do cama, com aquela roupa branca, toda suja, sem tomar um banho. Mas estava lá, feliz, estava com a minha bênção, falei, eu estou com o meu milagre. Quando eu já foi embora, eu estou feliz. Eu tenho casa, e naquele momento, toda vez que eu ia incubadora para me dar para ele, né? Aquele aparelho do sinal, aquilo ali está ungindo a nossa barriga, que eu pensava que estava morrendo. Não, Deus, está tudo bem com o seu menino. Aí eu já não queria entrar, porque eu tinha medo, né? Aí um dia eu cheguei lá, aí essa pensinha já tinha virado a incubadora toda, tinha arrancado os aparelhos tudo. Eu falei, meu Deus, esse menino é uma bênção. E aí, quando eu voltei para ir, aí a enfermeira estava me dizendo, ele vai para onde? Ele vai para o quarto, 2 incubadoras. Ela falou, vai para o quarto. Eu falei, vai para o quarto, vai para o quarto. Pegou no pé, eu não tive problema com ele, né? A gente ficou 7 dias, porque como eu tive infecção de urina, foi preciso ele passar. Mas assim, o médico nem percebeu que ele era autista, passou por todo o período, né, de acompanhamento com o pediatra, o médico nem percebeu, fez estimulação precoce. Eu só percebi o autismo dele após a pandemia, porque teve a pandemia de 2 anos, né? Ele se isolou muito, então ele chorava, ele não conversava, e aí eu comecei a perceber que ele tinha algo, né? Mas nesse momento eu falei, Senhor, foi mesmo esse Senhor me deu, meu primogênito, o Senhor tem promessa, e isso foi a minha filha também, né? Quando Deus me deu ela também foi uma luta, porque tudo que Deus vai dar pra gente tem que passar primeiro pela oração, né? Sem palavras, né? A gente tem que passar pelo vale, a gente tem que passar pelo vale da sombra da morte para vocês poderem pegar a sua bênção. Então, igreja, foi um momento muito difícil que eu passei para me estar aqui hoje. No momento algum eu desisti. No momento algum eu pensei em olhar para trás. No momento algum eu pensei em desanimar. No momento algum eu pensei em fraquejar. A gente fala, mas quando a gente pensa que estamos com os mais fortes, né? E no momento algum eu falei, Senhor, eu vou desistir. No momento algum, sempre eu coloquei Deus no meio de tudo. Trabalho, na minha faculdade, nos meus projetos, na vida dos meus filhos, né? Na minha casa somos eu, meus filhos, meu pai e meu irmão. Mas eu falo assim, eu e meus filhos, né? Porque a minha família é meus filhos, só que tem uma irmã também que eu não penso, né? Mas assim, Deus, em tudo Ele é bom. Em tudo a gente tem que dar graça. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Eu falo, Senhor, a partir do minha esposa até hoje dói, né? Tem 10 anos agora de preso. Eu falo, ainda dói. Mas foi preciso para mim ter vida, para mim ser liberta. Para mim poder buscar a verdade, para mim aprender de ti, porque às vezes ele era entendimento, né? Porque era homem do mundo, queria bebida, não queria compromisso com Deus, e me impediam de eu alcançar as coisas de Deus, né? E foi preciso Deus rolar, né, essa pedra na minha vida, para eu hoje poder estar aqui com um testemunho de que Deus é fiel, em tudo Ele é fiel. Fala assim, eu posso passar pelo que for. O Senhor está comigo, o Senhor é meu bálsamo, é meu alicerce, é minha fortaleza, é meu alimento. É o que eu preciso para a minha vida hoje, né? Eu falei, aí eu estava até falando com a coisa no Luciano, eu falei, vai ter um testemunho grande para ele, nós temos que esperar assim, né? Eu comecei a trabalhar agora, está com 20 dias. E eu tenho enfrentado uma batalha tão grande nesse trabalho, porque assim, a transição do hospital é muito difícil, né? Porque era correria. Eu ia para o trabalho, aí eu tinha que buscar o meu filho, aí eu levava meu filho, eu ia para a escola e levava meu filho. Aí o meu carro não aguentou. O meu carro pediu um motor nessa mecânica, então eu estou sem carro. E ele está ficando com meu irmão, então meu irmão está sendo uma espécie de pai e não de pai, né? Então eu falei até meu dia para mim, então meu irmão leva ele para a terapia, leva ele para o curso, leva para a escola, mas não leva comigo, eu te falo de mim. Tá tudo bem? Como é que tá? E a outra que vai então é muito difícil, porque ele fala, mãe, eu quero ficar com você. Oh, glória, aleluia, Deus.
Porque quando a gente precisa sair e deixar os filhos, não é fácil. Não é fácil, porque que nem eu sempre cuidei dos meus filhos. Mas tem momentos da nossa vida que a gente precisa ir. Precisa ir, dói. Dói, porque que nem ele é autista, então é muito difícil. Ele não é muito social, ele não fica com todo mundo. Né? Então eu trabalho de comunhão com ele todos os dias. E tem sido algo. Eu falei para a Diaconisa, eu estava esperando isso, eu falei, Lu, eu tenho passado por um vale grande. Aleluia. Aleluia. Eita, rabacão, sana bebe. Eu falei para ela. Aleluia. E tem momentos que eu pensei que eu vou desistir, que o meu barco vai virar e que eu não vou dar conta. E ela tem falado para mim, Senhor, Deus tem propósito na sua vida. Não desista, porque vai ser difícil. Porque você não tem família, você não pode contar com a sua família, você é sozinha. E eu me vejo no momento que Deus preparou anjos em forma de seres humanos para me ajudar. Eu conversei com ela e ela falou, Lu, tem coisas que você precisa passar para você dar testemunho. Você não dá testemunho dos outros, mas dá testemunho dos outros, você vai estar muito. Porque chega na minha casa, sabe que é uma situação assim, você não tem nada, só tem água, eu estava vivendo desse jeito. Eu falei, eu estou numa situação que eu não tinha um lanche para a escola, né? Aí ela falou, é porque Deus está te moldando. Eu falei, mais e mais? Porque eu acho que desde quando eu conheci Deus, que eu estou vivendo no deserto. Eu nunca saí do deserto. Quando eu penso que eu saí do deserto, acontece alguma coisa. Aí meu carro quebrou, aí o meu gás acabou. E aconteceu a mesma coisa aquele dia. Eu falei, Senhor de misericórdia, quem que eu faço? E Jesus fala, você olha para a cruz. Você olha para a cruz e siga. Então, assim, a gente chora, é porque a gente lembra. Tudo que nós temos que falar hoje, eu estou vivendo coisas que eu pensava que eu não conseguiria alcançar. E estar aqui hoje no testemunho, porque eu nasci numa família que não era evangélica, a minha avó odiava crente, né? O meu esposo também não gostava, e eu estar aqui hoje, para mim, é uma vitória muito grande. Estar aqui falando para os irmãos do amor de Deus, que Deus pode tudo, que Ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode dar aquilo que você não tem, né? Que Ele pode, a gente não pode nada. Nós só temos que fazer o quê? Somente crer, orar, buscar e jejuar. Fácil não é. Passar pelo vale não é fácil. Tem dias que eu falo, Senhor, hoje eu não dou conta de orar. Senhor, hoje eu não dou conta de jejuar. Senhor, hoje eu estou em pé porque eu tenho necessidade. Quando eu cheguei aqui na igreja, tão cansada que eu dormi. De cansada que eu estava. Muito cansada, muito exausta. Porque eu trabalho lá, eu tenho que trabalhar na minha casa, sim. E os meus filhos, eles tiram, eles querem muita atenção. Então eu tenho que dar atenção para os meus filhos. E eu fico assim, num cansaço muito grande, né? Mas eu falei, Senhor, eu vou, porque eu trabalhei a semana inteira, e por que eu vou para a sua casa? Eu vou nem que seja para me ouvir, né? Mas dizer que Deus é bom. Mas igreja não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Como a mulher de sangue, ela também sofreu 12 anos. Essa mulher pereceu, sangrando, sozinha, sem família, né? Não vou falar abandonada, porque com certeza ela foi tirada da família dela, para ela poder ser moldada, para ela poder ter um frente a frente com Jesus, né? Para poder tocar nele, para ela poder ver quem era o Jesus de verdade, para saber que ele é o Deus que sabe, que é o Deus que cura. Glória a Deus. Ele recusou de curar, ele só falou que vá, filho, a tua fé te salvou, né? Então, muito que nós precisamos ter hoje é ter fé, é acreditar que Deus é a cura, né? Que Ele é que liberta. Em meio a tantas provas que eu tenho passado, eu tenho agradecido a Ele, porque tudo meu trabalho foi uma oração. Eu falei, Senhor, eu não tenho como trabalhar em outro meio, porque os meus filhos eu preciso ir para um lugar onde as pessoas gastem com eles. A gente sabe que não é fácil, né? Foi a oração do meu trabalho. Hoje nós estamos lá com nações, mas a gente trabalha que nem semana que eu falei que muito tem que trabalhar, né? Mas a gente tem que pagar a conta. Eu falo para meus filhos, vocês têm que pagar, eu tenho que pagar a conta, vocês precisam das coisas. Então, eu agradeço a Deus pelo meu trabalho, agradeço a Deus que eu estou com o meu carrinho, eu tenho que ralar um pouquinho mais, mas glorifico o nome de Deus em todo tempo, no momento algum eu murmuro, eu reclamo, porque sempre eu lembro dessa mulher. Fala, no momento algum ela murmurou, ela chorou, ela se arrastou e ela conseguiu o milagre dela. Nós estamos aqui hoje pelo nosso milagre. Eu quero que as irmãs se levantem e vão fazer uma oração. Amém? Fazer uma oração para que Deus ministrar a cura, né? E trazer a existência do Espírito
Santo Deus, sobre as nossas vidas. Que ele venha ser bálsamo, que ele venha ser alimento, que ele venha ser Aleluia. evangelho, que ele venha ser a porta aberta, que ele venha ser a fonte de água viva. Eu sou todo poderoso. O Jeová Rafa, o Jeová Rafa, o Jeová Jerê, o Senhor que cura as feridas. Neste momento, coloca a tua família em oração, a tua casa. Se você tem alguma enfermidade, se liga no trono do Senhor, que Ele vai tocar em você. Aleluia. Você vai ser curado. Se somente tu tocar nas vestes do Senhor, você será curado. Espírito de Deus, Pai, que não me seja, mas que seja a Espírito que eu diminua do seu preço nesta noite, Pai. Pai, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Glorifico e te exalto pela vida das minhas irmãs, dos meus irmãos que estão aqui. Eu te apresento, meu Pai, cada irmão que está aqui, cura as enfermidades, cura as dores, cura, meu Pai, as doenças, meu Pai. Repreende, meu Pai, as doenças da mente, doenças espirituais, Senhor. Todo o mal vai ser jogado por terra, Senhor. Lança por terra, meu Pai, todo principado, Senhor. Amarra todo o demônio, Senhor. E o Senhor venha, meu Pai, dar uma semana de recompensa. Aleluia! O Senhor venha ministrar, Senhor, a cura sobre cada vida, meu Pai. Seja qual for, meu Pai. Cura física, mental, visita, Pai, espiritual. Oh, glória a Deus! E o Senhor me abençoar, meu Pai, pastora Manuela, meu Pai, pastor Abrão, Senhor. E o Senhor me tomar nas tuas mãos, cada ovelha que aqui estão. Aleluia, o Senhor me derramar teu espírito sem medida, meu Pai. Eu vou agradecer a tua igreja, Senhor. Que eu diminua e somente o Senhor cresça, meu Pai. Que o Senhor me fortalecer o teu povo na tua palavra. Sim, papai, aleluia. Viva, meu Pai. O Senhor Deus, Pai, de tudo nós, Senhor. O Senhor Deus poderoso, Senhor, Deus de poder, de glória. Deus que liberta, que salva, Senhor. Como aquela mulher que tocou nas suas vestes, meu Pai. Como os ressuscitou a filha de Jairo, meu Pai. Ressuscita, meu Pai, que espiritualmente, meu Pai. Glória a Deus. Cristo é o teu santo nome, meu Pai. O Senhor possa visitar, meu Pai, os enfermos que estão nos hospitais, Senhor. As pessoas que estão passando por momentos difíceis, meu Pai. Que o Senhor possa curar, meu Pai. Entrar com bálsamo, meu Pai, Senhor. Não venha ser para a morte, mas venha ser para a cura, meu Pai. O Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, derramar, Senhor, o teu Espírito Santo, meu Pai. E eu te agradeço, Senhor, pela rica e doce oportunidade de estar aqui, Senhor. Obrigada, meu Pai, por mais uma oportunidade de estar na sua casa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar minha frente, pastor Adão. Aleluia. Para dar as bênçãos apostólicas. E eu quero te falar que assim como aquela mulher tocou em Jesus, imediatamente, a Bíblia diz, imediatamente, o seu sangue cessou. Que o Senhor venha cessar todo o sangramento. Talvez toda ferida que você tem carregado e você tem colocado as ataduras para disfarçar, mas só as pessoas dentro da sua casa te vê sangrando. Só você sabe quantos anos você carrega essa hemorragia. Mas assim como a palavra de Deus diz que Ele fere e Ele também cura, que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha estancar toda a hemorragia, todo o sangramento na mente, todo o sangramento emocional, toda a ferida física. E que você venha frutificar. Aleluia. Que você não venha ficar paralisado com o que o médico falou, com o que o outro disse. Mas que você venha se atentar àquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor já liberou, que você nasceu para frutificar. Que o Senhor venha estancar todo o sangramento da sua vida. Que você venha frutificar no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, meus irmãos. Aleluia. Queridos, eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, amém?
estava ali, né, ouvindo a palavra, o testemunho, viu, diaconizando sendo muito forte, né, filho? Deus, ele é contigo, né? Ontem a irmã recebeu a revelação, e aí a gente não sabe, né, mas a gente, pela misericórdia, está sendo ali usado por Deus para ministrar, mas eu creio, filho, que grande vai ser, né, o que Deus vai fazer na sua vida. Isso é fato, né? Deus, ele está trabalhando no vaso, né? Isso, Deus está trabalhando no vaso, e eu estava ali, e Deus ministrou algo forte ao meu coração, e para falar para as irmãs que já tem sido falado algumas vezes aqui, pessoas feridas ferem outras, né? Pessoas curadas curam outras pessoas. Então, uma coisa é certa, Deus não permitiu a irmã diaconisa dar um pouco do testemunho dela aqui à toa. Estava vendo aqui, ó, tem pessoas que mandou mensagem aqui, ó, pedindo, ore pela minha saúde, né? Nós vamos orar, pessoas assistindo ali, para você ver. E aí a irmã dá o testemunho. Então você assistindo aí, ó, que participou do culto, pedindo para orar pela tua saúde, eu quero profetizar que Jesus te dá saúde agora. Que essa enfermidade que está te atormentando, que ela solte a sua vida debaixo da autoridade, do poder, do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, aqui dentro do templo também, talvez tenha alguém, sabe, diaconisa, que está passando um momento aí até de sangramento. Então é momento de quê? De cura. É um momento de cura para a sua vida, amém? Nós vamos encerrar o culto agora, né, irmãos? E orar, né? Minha esposa, as irmãs aí, ó, fizeram um lanchinho. Irmã, olha, pensa num culto que você não pode faltar, das senhoras, das mulheres, né, irmã Isabel? Olha, com direito a lanche, né, irmã Laura? Um café. Irmã Laura, Deus te abençoe, né? Fique de pé, igreja. Fique de pé. Amanhã, domingo, nós vamos estar aqui no culto da Sagrada Família. E um culto de adoração ao nosso Deus. E você não pode ficar em casa. Você vem para o culto amanhã e convide alguém. Você que não pode vir hoje, vem amanhã e convide seus amigos. Nós vamos estar juntos aqui cultuando a Deus. Eu quero orar, finalizando, né, agradecendo o Senhor por tudo. Pai, no Cristo, teu filho amado, nosso Senhor, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez nessa noite. Abençoe os irmãos, as irmãs que participaram aí do culto ao vivo. Que o Senhor vai levando cura, libertação, alegria, renovo, meu Pai, livramento, proteção, libertações, Pai. Senhor, no nome de Jesus, feridas aqui nessa noite, físicas, emocionais, em todo sentido, meu Pai, que o Senhor traga cura, milagres, meu Pai, e abençoe esse projeto das mulheres saradas para curar, meu Deus. Levanta tuas filhas, olha, irmãos, Deus vai trazer várias mulheres que estão feridas, e através de vocês que estão aqui, Deus vai usar vocês para curar elas, e elas vão ser curadas e vão curar outras mulheres. Pai, no nome de Jesus, abençoe este alimento, meu Pai. Em nome de Jesus, consagra aqueles que contribuíram para acontecer esse momento aí desse lanche. Meu Deus, prospera a tuas filhas e teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, te entregamos esse culto na tua presença. Assim oramos e te agradecemos, certo da vitória. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre e todos digam amém e graças a Deus. Está encerrado, Deus abençoe e bom lanche para vocês.